das questões muito importantes para o meu trabalho, assim, que seria quase o foco assim, do trabalho como um todo, é que tem muitos aspectos do fenômeno da arte. O aspecto que me interessa particularmente é exatamente a polissemia. É como ampliar, fazer um objeto que amplie a possibilidade de ter sentidos variados, ao invés de fazer ao contrário. A arte é uma coisa artificial, ela não é do mundo, ela é da cabeça do homem, ela é uma construção. Então, muitas vezes, para mim, revelar a artificialidade de certos gestos parece muito importante, assim, para colocar na cabeça de quem está vendo que quando ele chegar perto, isso aqui é só uma tela com tinta em cima, não é nada além disso aqui, né? As outras coisas são construções culturais que a gente vai colocando dentro do trabalho, mas e às vezes ele pode se receber ou não, né? Se eu faço artes visuais, eu estou fazendo coisas, imagens, sobre questões que são indizíveis. Porque caso não fosse assim, elas são desnecessárias. Por que que eu vou fazer uma construção de imagem para dizer uma coisa se eu teria a fala para fazer? O que está aqui são questões que não podem ser ditas. Uma imagem que eu gosto assim sobre o trabalho é que eu não construo eles para que eles emitam um significado. Eu construo eles para que eles sejam aptos a absorver sentidos de outras pessoas. E essa conjunção é que parece importante para mim. Eu acho que quando eu não tenho uma mensagem na imagem, o que sobra para o espectador é um relacionamento emocional. Que vai começar pelas coisas mais básicas, normais. Ou eu gosto, ou eu não gosto, ou então eu não gosto, mas tem uma coisa aqui que eu quero ver, e aí você vai, e aí tem a ver com o tanto que você usou o seu olho na vida, né? Eu vou fazendo as partes que eu sei. Então, por exemplo, aqui eu sei que o fundo é assim. Aqui eu sei que o fundo é assim. Aí eu vou fazendo uns desenhozinhos assim, que são esboços muito rápidos. Não tem muitos aqui, mas coisas como isso, sabe? Pequenas anotações que vão se acumulando. Depois, ao longo do tempo, eu vou encontrando imagens que vão cabendo ali. E tem uma hora que eu sei que os meus alunos, eu sou professor também na Universidade de Brasília. E meus alunos sempre perguntam, tem aquela pergunta fatal, assim, quando que eu sei que está pronto? Porra, é irrespondível, claro, essa pergunta. Mas para mim, na minha vida, assim, quando está certo, você vê que então parece racional, mas na verdade tem um campo todo assim do emocional acontecendo. Quando está certo, aquilo me dá uma excitação incrível, eu sei que está certo. Então é muito, muito claro, não é indeterminado. Assim. E quando é suficiente, a coisa, eu fico muito emocionado, sabe, com o final. É meio idiota falar isso, meio piegas, mas é. Muitas vezes os meus trabalhos são instalações que não são pintura, mas elas se relacionam com a pintura como conteúdo. Isso é quase uma tônica geral, talvez porque é o meio que eu estou dentro. E muitas vezes eu faço trabalhos que não são exatamente aquela pintura que a gente está acostumado a ver. Isso faz parte do repertório de toda a arte contemporânea. Não é só a pintura que avança na escultura ou na instalação. O desenho avança na pintura, que avança no design, que avança nas ciências, que avança na sociologia, e que esse é o estado da coisa.
Por exemplo, esse trabalho se chama Medo de Água. Ele é feito com uma plotagem colada na parede diretamente. E essas partes são telas pintadas e uns objetos de madeira. E aqui tinha um monte de areia e um objeto de madeira também. Obviamente, ele avança no espaço, como se quisesse ocupar a tridimensionalidade, mas eles tendem a ser muito planos e estão, na minha opinião, falando sobre pintura. Não é uma coisa, não tem muita regra assim sobre... aqui tem uns que eu gosto de mostrar. Não tem muitas regras. Em geral, a regra ou a estrutura de linguagem de cada série meio que dita os procedimentos e como que eu vou atuar dentro do trabalho, né? Então, tem a ver com essa performance física. Esse trabalho é um trabalho do grupo Justaposição Polar, que falava sobre essa união de opostos, criando essas ambiguidades visuais para te dar mais espaço de trabalho para o espectador, né? Então, de trabalho é ótimo, né? Mais espaço de reflexão. Coisas que eu vou buscando, né? E cabe a quem vê saber se isso funciona desse jeito ou não, né? Porque também a gente pode esperar que a coisa funcione de uma forma e ela funcionar de outra completamente diferente, que não invalida a experiência, mas é meio surpreendente também. Você faz uma coisa para ser uma coisa e, na verdade, ela funciona de outra. Tem gente que faz arte sobre o mundo, reflexões sobre o mundo, para apresentar coisas do mundo que talvez não ficassem tão visíveis. Mas e aquela que vai apresentar você mesmo para você? E aquela que vai te colocar num processo de autoconhecimento? Porque esse processo de conjugar, de configurar uma narrativa ou não, ou uma relação nova com o trabalho, essa é uma experiência válida para o humano, para quando ele sair dali, isso vai se replicar em outras situações, supostamente, né? Eu sempre faço, como eu estou dizendo, a gente vai tentando, eu faço, será que se eu fizer assim, será isso o resultado? E assim, com o tempo, aí você vai afinando, né? Tirando coisas desnecessárias, né? O Lacan fala uma coisa linda, que para mim é a definição de arte que mais que veste bem para mim. Ele fala que a arte é uma construção em forma de vaso que define um limite e pede um preenchimento. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando, né? Eu estou definindo uma espécie de limite visual, um limite bem amplo, na verdade, e ela requer um funcionamento mental de quem está olhando. E aí essa é a parte bacana, né? Como é que isso vai funcionar? O que eu vou pôr ali dentro?